que vem. Está no ar mais um Curadas, o nosso encontro toda sexta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, Podcast Curadas, sempre com uma convidada muito especial, para trazer o testemunho, para trazer histórias de superação e de inspiração para vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né, Lília? Sim, hoje nós temos a honra de receber aqui conosco Ana Cristina. Obrigada. Hoje ela é nossa irmã, hoje não é a doutora, hoje é a Ana Cristina e ela vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a Ana Cristina? Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada de participar desse programa maravilhoso, nesse podcast, e poder falar um pouquinho de mim, né? Que é tão difícil falar da gente, né? Assim como a gente se vê, né? Mas estou muito agradecida, espero que eu possa trazer um pouquinho de Deus para as pessoas que estiverem me ouvindo, né? Nesse momento, né? Então, bom, eu sou Ana Cristina, tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos lindos, avó de um bebezinho de 2 anos, né? Uau. Não nasci num lar cristão, mas Deus teve compaixão da minha vida e quando eu tinha 15 para 16 anos, do nada o Senhor me chamou na graça, né? Eu sou da igreja Congregação Cristã e a minha mãe, nem ninguém da minha família era crente. Porém, eu tenho uma história desde o berço, né? Desde a barriga da minha mãe, porque eu sou uma filha que foi uma filha adotiva, né? E a minha família, a minha mãe verdadeira, que hoje eu já conheço, amo muito eles, né? Eles todos eram da Assembleia de Deus. Então, assim, a minha mãe já orava por mim desde a barriga. Mas naquela época, lá no Paraná, o povo muito sofrido, muito difícil. Minha mãe já tinha outro filho. E resolveu me dar, né, para uma família que me criou maravilhosamente bem. Tudo é propósito de Deus, né? Porque eu não tenho mágoa no meu coração. Eu sou muito agradecida por ela e eu amo muito ela. A gente tem uma conexão muito boa. E eu sou muito grata pela mãe que ela me deu, porque a minha mãe é maravilhosa. Ela não podia ter filhos e depois que ela me adotou, com 3 meses ela engravidou. Uau! Então, assim, e engravidou do que ela mais queria, que era um filho homem, porque o sonho do meu pai era ter um filho homem, mas ele era apaixonado em mim, a minha mãe apaixonada, mas assim, Deus realizou de acordo com o desejo do coração dela. E isso foi muito bom. Então, passou o tempo, Deus me chamou na graça, depois eu fui, casei com meu esposo, depois de 10 anos, Deus chamou ele também na igreja, então assim, a gente criou os nossos filhos na igreja, Sim. né? Hoje os meninos já adolescentes, já maiores, já é um adolescente, o outro já é um homem, né? Porque a gente acha que filho ainda é criança, vai ser até médico agora também, mas quando o sapato aperta... Mãe, vou na igreja. Mãe, tem culto hoje? Aonde que tem culto? Eu quero congregar, porque eu preciso buscar a palavra. O que eu vou fazer? Tal coisa. Tem uma prova na faculdade. Eu falei, mas você vai buscar Deus só quando Os precisa? 2 meninos hoje servem a Deus? Os dois não batizaram na igreja, mas os 2 são crentes de coração, porque só apertou, ele sabe que é Deus na vida deles. A sementinha já foi plantada. Foi plantada desde criança, desde bebezinho eu levava eles para a igreja, né? Importante. Então, assim, a gente sempre criou eles dentro da igreja. Ensinou o caminho, né? Ensinamos o caminho, mostramos, e eu sou muito grata a Deus, porque, você vê, os filhos são baseados no que a gente é para eles, Exatamente. nos nossos exemplos, né? E eu agradeço a Deus porque quando eles tinham, tipo o Júnior hoje tem 24 anos, e quando ele era mais adolescente, ele é autista, né? Ele tem síndrome de Asperger, um autismo grau leve, que é grau 1. Então, ele sempre teve um jeito mais diferente. Ele é um menino muito inteligente, tudo, porém, ele é mais reservado, ele é mais quieto. E ele é muito verdadeiro. O autista em si, ele é muito verdadeiro, né? Ele fala realmente tudo que ele sente. Então, quando ele estava na fase de 15, 16 anos, uma vez ele chorou muito para mim. Falou, mãe, e ele queria namorar, e ele não conseguia chegar nas meninas. Oh, meu Deus. E aí ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero igual você. Eu falei, mas o que você quer igual? Eu quero assim, ó, ter minha casa.
ter meu marido, ter minha esposa, né? Igual você tem o seu marido, eu quero ter os meus também. Mas meu filho, você tem 16 anos. Como que você vai Sim. casar agora? Como que você vai fazer as coisas? Não pode, não, mãe, mas eu quero alguém. Eu não quero ficar namoro uma hoje, namoro outra amanhã, namoro outra depois. Eu não quero isso, eu quero ter isso, essa Princípios. paz de espírito, essa, né? Eu quero isso, mãe. Eu falo, então, ora a Deus, que Deus vai preparar alguém para você. Hoje tem minha nora que é uma bênção, graças a Aham. Deus. E cuida dele, lava as coisinhas dele, arruma tudo para ele, sabe? É um casal bem bonito. Que eu, a princípio, achava que falava, ai meu Deus, não vai dar certo, muito jovem, e ele é autista, e tem, né? Falei, ai, não vai dar certo. Deu certo, porque Amém. quem faz é Deus, né? Isso. A gente não pode pôr a mão, né? Ana, hoje o nosso episódio é sobre Abigail, uma mulher estrategista, sábia, que teve a sua vida pautada na palavra, nos direcionamentos de Deus. É verdade. E que, dependendo do comportamento dela, teríamos um final trágico, né, para a vida do seu esposo. É verdade. O que a Ana hoje entende na vida prática? O que a Ana Cristina pode trazer para nós em relação à vida de Abigail? Eu conheço um pouco da sua história, sei o que Deus fez durante todo esse tempo e aonde foi que Abigail pode nos inspirar na vida da Ana. Abigail foi uma mulher muito bonita, muito sábia, né? Muito sábia. Então, assim, eu acredito que o que ela me traz hoje para os nossos dias atuais, né? Abigail hoje fala que as mulheres teriam que ser mais submissas, mais amorosas, levar o amor, levar a paz. Porque às vezes, quantas vezes a gente vê um casal, às vezes, né? Estão em algum lugar e às vezes o marido se altera com algo, tipo, vai pagar uma conta? Não, eu não comi isso, ou algo tipo desse jeito. E a mulher, em vez de acalmar, às vezes coloca a linha, não, realmente a gente não comeu, vamos brigar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, amor, não tem problema, deixa. Porque eu acredito assim, tudo que é nosso, vem na nossa mão. O que não for, né? Paguei, quero uma devolução de algo, então devolva o que é meu de direito. O que não for, pode ficar para você, né? Sim. Vamos no amor, vamos no carinho. Eu acredito que a Abigail, nesses dias atuais, trariam para o seu esposo a paz. Quando tivesse a contenda, quando tivesse o furacão, vamos levar paz. Então, eu acredito que como uma mulher sábia, ela ia apaziguar o esposo dela. O equilíbrio, O né? equilíbrio, né? Como você falou, a feminilidade da mulher, né? Por mais que ele fosse, porque ele era um homem grosseiro, rude, né? E ela, pelo que a Bíblia fala, uma mulher linda e amorosa, né? Sábia. Então, eu acredito, estrategista, acredito que ela, neste momento, naquele momento, ela, né, apaziguava tudo. Assim como os dias de hoje. Quantos casamentos se acabam porque a mulher não tem paciência, né? Às vezes se compara com o homem. Não, nós somos frágeis, nós somos delicadas, nós temos que levar amor, carinho, né? Então, eu acredito que isso daí é a Abigail hoje, nos dias de hoje, na mulher moderna. É a falta da Abigail que tá fazendo em alguns Exatamente. casos, né? Então, assim, tanto que Davi gostou dela depois, porque falou, que mulher espetacular, Graciosa, né? maravilhosa, né? viveu Onde que eu vou com graça, encontrar uma né? mulher dessa? E eu vejo assim que nos tempos atuais, Deus tem levantado muitas mulheres para trazer isso, É verdade. para mostrar essa necessidade da mulher resgatar essa essência da subordinação. O fato de você ser subordinada ao seu esposo, respeitar uma hierarquia que é fundamental num lar bem-sucedido, não te tira a liberdade de ter a sua vida profissional bem-sucedida, ter a sua casa bem estruturada, o seu trabalho em crescente. Então, assim, é possível você ter as duas coisas alinhadas. Eu vejo que as forjas e os desafios do dia a dia têm tornado as mulheres, em sua grande maioria, muito masculinizadas. Exatamente. E isso tem tirado um pouco dessa essência. E por isso que Deus tem levantado muitas mulheres que têm dado voz, têm se colocado em posição para resgatar isso. Porque nós tivemos muitas famílias, né, acabadas, famílias que foram Destruídas, né? destruídas por essa perda da essência. Eu falo que uma separação, um divórcio, não acontece só por causa de um. Não. Feito, não. É um a construção, os dois lados têm parte num casamento que não dá certo, que naufraga. E começa daí, nessa inversão de valores. É né? verdade. E é importante a gente sempre frisar isso. Mulheres, vamos trabalhar,
Vamos construir nosso império. Você é a prova disso. É verdade. Trabalha com seu esposo, tem uma clínica bem-sucedida que vem crescente. Foi uma mulher que não teve privilégios financeiros, que construiu com o próprio suor tudo É. que tem hoje. Mas que ao verdade. mesmo tempo não perdeu a visão da mulher sábia, da mulher que está em subordinação ao esposo, né, Lília? Eu sempre falo que o homem ele tem força no braço, É. mas a mulher ela é visionária e eu pude ver isso em você. Ah, que Algumas vezes que nós sentamos, conversamos, a história, tudo que vocês passaram, né? É verdade. Você sempre à frente, né, Ana, assim, dando direção, buscando em Deus. Fala um pouquinho para nós dessa trajetória com a medicina. Vocês foram para Bolívia, né? Você tinha um salão de beleza. Tinha. Essa essência, porque assim, muitas das mulheres que hoje nos acompanham acham que não, isso é muito para mim, não, eu não vou dar conta. Você é o que você deseja ser, É. né? E O que nunca é tarde, né? nunca é tarde. Conta um pouquinho para nós dessa sua história. Então, o que aconteceu? Eu tenho 2 filhos, esse que é autista e o Antônio, que é o meu caçula, que tem 18 anos hoje, e ele é deficiente visual. Então, ele nasceu sem probabilidade de enxergar nada. Uhum. Então, é muito difícil falar sobre isso, né? Sem se emocionar, porque o que Deus fez é obra em cima de Eu conheci obra. ele lá na clínica, eu achei ele tão, mas é uma graça. Ai, No Curadas Senhor. traz isso. É verdade. Ouvir a sua história Uma graça. para que verdade. você possa derramar sobre alguém que está precisando hoje ouvir o que você tem para falar. E é verdade mesmo. Aí o que aconteceu? O Antônio nasceu. Eu era cabeleireira, só que como eu falei pra vocês, eu e meu esposo a gente casou muito jovens. Meu esposo fazia faculdade de Ciências Contábeis na Federal. Ele ia inclusive de ônibus do Cristo Rei até lá na UFMT, todos os dias estudar, porque a gente queria mudar a nossa história, né? Não é porque você começa num lugar que você tem que morrer naquele lugar. Você Exatamente. tem que buscar um crescimento sempre, mas claro que tudo dentro da vontade de Deus. Então, Antônio nasceu e a gente começou a ver a necessidade de buscar tratamentos em outros lugares, de fazer algo para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver o mundo, pelo menos, né? Conhecer lugares novos. E como que a gente ia proporcionar isso como cabeleireiros naquela época? A gente imaginou assim. Vocês claro dois que eram poderia ter cabeleireiros? sido nós dois. Que legal. E aí, a minha mãe tem uma escola de cabeleireira há muitos anos, mais de 30 anos no centro de Cuiabá, né? Uhum. E aí, a gente falou assim, a gente precisa estudar. O que a gente faria? O nosso sonho sempre foi fazer medicina, mas como que a gente casou primeiro, como que vai estudar? Aquela época você tinha que estudar 2, 3 anos para fazer um vestibular, pra passar numa medicina. Dava, até daria, né? Mas com que tempo, com que estrutura você tem sua família agora, né? As suas despesas. E uma pessoa uma vez encontrou com meu esposo e falou assim, por que ele era professor de cabelo? Professor, por que você não vai fazer medicina na Bolívia? Ele falou, mas como que é lá na Bolívia? É assim, assim, sabe? Aí ele chegou pra mim e falou, amor, me falaram isso assim da Bolívia, o que você acha? Eu falei, nossa, vambora! Legal. Falei assim, só que daí eu sempre falo antes, vamos buscar a palavra. A gente vai buscar a Se Deus palavra. confirma, né? Eu também. Não faço nada sem a confirmação. Vamos buscar a palavra. Se for da vontade de Deus, né, vamos embora. Né? O que nos prende? Mas antes da gente ir, vamos aprender outras coisas. Porque eu imaginava que na Bolívia todo mundo ia ter cabelo liso. Eu falei, como que eu vou ganhar dinheiro na Bolívia? Vamos aprender a fazer comida. A gente não sabe cozinhar direito, mas vamos fazer. E aí, se não der certo, a gente faz pão, a gente faz salgado, a gente faz isso, faz Você aquilo. já se planejou como que vocês vão se manter lá? Já Olha ia a se mulher organizando estrategista. antes. Olha a mulher E estrategista. eu tava fazendo estética na Univac. na Unic. Na Unic. Na época só Legal. tinha na Unic, foi a segunda turma da Unic. E eu comecei a levar alfajor para vender lá. Aprendi a fazer alfajor, levava para vender e vendia. Aí eu comecei a fazer salgado para a família inteira. Eu comprava, fazia massa de pão e tudo, ia fazendo. E é isso a gente planejando, né? Porém, buscando a palavra. Fui buscar a primeira palavra. Aí, do nada, assim, sabe, hoje? Tô aqui hoje, falei assim, Deus, eu preciso que você fale comigo hoje, Senhor. Vou buscar a palavra na igreja, eu quero que o Senhor fale, ninguém me conhece naquele lugar, que era um lugar que não era minha comum. E eu fui, quando chegou lá, e nada da palavra, subiu um irmão que era de Manaus, Amazonas, né? Para pregar. E nisso ele falou bem assim, hoje Deus manda a palavra primeiro de Josué.
Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Aonde você for, eu serei contigo. Uma afirmação. Aí eu falei, não, Deus, essa palavra é muito positiva, muito verdadeira, não é comigo não. Quantas pessoas tem nessa igreja? Não, deve ser com outro. Fiquei em paz. Aí passou, mas eu cheguei e contei para Alcides. Inclusive falava bem assim, você vai atravessar o rio e sua vitória tá do outro lado, mas você vai retornar com a sua vitória para cá. Desse jeito ele falava. Meu Deus. E eu nunca esqueci essa pregação desse irmão. E aí eu chegava a falar pro meu irmão, pro meu esposo, amor, Deus falou isso, que é pra gente ir. Ele falava assim, mas eu quero que Deus fale comigo também. Porque Deus fala que você não fala comigo, mas ele não tinha ido na igreja, ele estava na casa dos pais dele nesse dia, né? Falei, tá bom, então nós vamos buscar a palavra depois. Aí um outro dia as coisas vai apertando quando é para você para fazer alguma coisa, Deus vai apertando, né? Para você vai te ir, vai te assim, te apertando. É uma forma incrível. Quando vocês passarem, vocês vão saber como é. Você quer aquilo, mas você fica com medo de ir, mas você sabe que tem Deus por trás, né? Aí eu falei, eu vou buscar outra palavra. Eu fui na outra igreja. Falei, Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Do jeito que o Senhor falou comigo naquele dia, eu sei que o Senhor é poderoso para repetir a palavra. Repetir primeiro de Josué. Ninguém me conhece, que ninguém sabe do que é. E eu vou pedir mais, Senhor. Eu vou pedir como confirmação que o Senhor mande essa palavra hoje. E outro dia que eu for buscar, o Senhor confirme para mim de novo. Deus, primeiro de Josué. E vai ser dias aleatórios. Meu não vai Deus. ser num dia assim, hoje eu vou e amanhã também eu quero. Não. Isso passava, 3 meses, não era hoje e amanhã, entendeu? Fui em outra igreja, que inclusive foi aqui perto aqui do Alphaville, numa igrejinha que tem. Foi uma bênção de Deus. Cheguei lá para congregar, e aí eu falei assim, Senhor, é hoje, primeiro de Josué, e o irmão tava no púlpito, e o irmão falava assim, irmãos, entra na comunhão, porque Deus não tá me revelando nada aqui agora. E eu. Meu Deus! E eu falava, Senhor, é porque lá a palavra é revelada. É revelada lá não tem na estudo hora, não tem bíblico, é estudo. palavra Aí eu revelada. falava, Por isso que Deus, você é vai, você agora. recebe. Primeiro de Vou ter que Josué. visitar. Eu vou ter que Vai ter visitar. que já está convidada. Eu sempre. Agora, hoje são duas aqui, minha filha. Eu não teve nada que eu pedi pra confirmação que Deus não me confirmou. Desse Meu jeito, Deus. menina, é incrível. E sabe o que aconteceu? Irmãos, Deus mandou a palavra agora. É primeiro de Jesus. Eu vou falar, Senhor, da agora eu vou embora. Misericórdia, arruma as malas que eu tô indo. E aí, é primeiro de Josué. E a última que foi a confirmação final. Nisso já tinha passado quase um ano. Você vê como que é. O tempo é de Deus e não nosso, né? Sim. E aí Deus confirmou as 3 vezes nas 3 igrejas diferentes da forma que eu pedi como confirmação, Deus fez. E aí, o que acontecia? Eu chegava em casa e falava, amor, Deus confirmou. Mas como que Deus fala com você e não fala comigo? Eu quero que Deus fale comigo a mesma palavra. E aí, olha, você vê, né? Não tem muita experiência. Só ajeitar pra ficar melhor pra você. E aí ele falou assim, olha, eu quero que Deus fale comigo, porque como que Deus fala comigo, fala com você e não fala comigo? Não, eu quero que Deus fale comigo também. Eu falava, então tá bom. E nisso uma irmã da Obra da Piedade chegou pra mim e falou assim, irmã, tem uma missão na Chapada, lá no Roncador. A gente, vocês podem me ajudar? E meu marido tinha acabado de tirar um carro zero. Eu ainda lembro, era um Voyage. Assim que o Voyage lançou, o dele tinha 15 dias aqui. Aí eu falei, amor, nós vamos numa missão lá no Roncador, assim, que Deus vai fazer uma obra. E lá Deus vai falar com você sobre Josué. Que Deus não revelou pra mim, então vai revelar pra você lá também. Eu não quero nada de Deus, eu só quero que Deus fale com você o que fala pra mim, porque daí eu tô confirmada que é da vontade dele. Amém. Então tá bom, e era dia das crianças. Aí a gente foi. Menino, que prova. Foi eu, os irmãos da Piedade, geralmente é mais idosinho, né? E os irmãos iam, e meu marido, santo Deus, essas pedras vão acabar com o meu carro, 15 dias que eu comprei. Eu falava, fique em paz, que a obra é grande. Isso é o inimigo que não quer que a gente chegue onde que Deus vai entregar a nossa bênção, né? Quando chegamos lá, e o culto é 1h da tarde, os irmãos lá são bem humildes, então eles caminhavam muito longe para chegar no culto. O culto era 1h da tarde, porque alguns saíam de madrugada de casa para chegar 1h da tarde lá. E lá é feito almoço, é feito tudo para os irmãos, porque é tudo muito longe. Então você via até uns de chinelinho de dedo com barro nos pés. Então, assim, muito humilde, mas muito usado por Deus. E nós chegamos na igreja, eu falei, Deus, é agora. E as irmãs da Piedade já sabia, tudo em comunhão comigo por oração, né? Irmã do céu, vamos orar a Deus para Deus mandar a palavra. E Deus mandou nada. A palavra foi, acho que foi Salmo 23, foi uma benção o Salmo. Mas no final do culto, sabe assim, irmãos, eu vou finalizar agora, mas Deus mandou
eu dar um recado aqui. Uau! Hoje, Josué e seu amigo estão aqui. Josué, tá com medo de quê? Aí eu só olhei pra cara dele e ele desabou assim, ó. Caiu no choro, porque é a primeira vez na vida. Ele falou, primeira vez na vida que Deus fala comigo, frente a frente. Meu Deus. Que era da vontade de Deus, porque primeiro de Josué, 3 confirmações e falar que Josué tá aqui, então é Deus na nossa vida, vamos embora, nada vai acontecer. Só que nada é nos planos que a gente pensa. Fomos pra Bolívia conhecer. Fomos com, na época, $25 mil, que era para pagar toda a faculdade. Eu não lembro se era 25, se era $5 mil, eu não lembro bem, mas eu só sei que era em dólares. Era muito dinheiro para pagar a faculdade inteira minha e dele. Quando a gente chegou lá, inclusive a gente conheceu um professor da UFMT que estava indo fazer um projeto de um mestrado lá, um doutorado, e um estudo, e a gente conheceu no aeroporto, na época ia para Campo Grande e Santa Cruz. E começamos a conversar e tudo, e aí a gente acabou ficando no mesmo hotel. E de manhã, a minha cunhada tinha ido com a gente deixou tudo com ela e fomos andar. Só que nisso eu já tinha pesquisado tudo sobre Santa Cruz. Naquela época era Orkut só, né? Sim, uhum. Mas tinha falsos policiais, tinha isso e aquilo, e o homem não se atenta aos detalhes. E eu me atento a todos os detalhes, né? As mulheres geralmente se atentam a tudo, né? A Abigail faz isso, fazia isso. É, faria isso. Então eu olhei todos os detalhes e eu vi que lá tinha falso policial, que poderia ocorrer isso e aquilo. Mas assim, eu só li, sabe quando você só lê? Só que li e gravei. Sim. Quando chegamos lá, o hotel era muito caro, era tipo $50 a diária, um hotel muito simples. Aí o professor falou assim, não, vamos andar aqui no centro, porque daí a gente olha, deve ter hotel mais barato, porque a gente tá no hotel muito caro, né? Vamos. Aí fomos nós 3 caminhar lá perto da Praça 24, andar por ali pelo centro, que hoje eu já conheço tudo, né? Mas na época eu não conheci. E eu gravo muito, tipo, rua onde vira, onde faz pra sair, né? E a gente tava caminhando, porque a gente tava voltando. E meu marido tinha feito um curso de espanhol, tava se achando que falava espanhol, né? Aí o cara chegou e falou, buenos dias. Ele, buenos dias. E começou a conversar com o homem dentro do carro, fortão, sozinho. E era dia 1º de janeiro de 2010. Que foi a gente em janeiro de 2010. E aí, no que a gente chegou, e aí a gente conversando, e nisso eu deixei eles lá e continuei andando, porque eu falei, eu não vou confiar em ninguém, né? Vou ficar na minha. E fui indo e ele lá conversando, e o professor conversando. E aí ele, amor, vem aqui, esse aqui, ó, é policial, e ele quer ver nossos documentos. Ai, eu falei, não vai dar documento nenhum, não. O que você quer documento nosso pros outros? Não, mas aí quando a gente olhou pra trás, o professor tava entregando o documento dele. Eu falei, puxa vida, e agora? O que a gente vai fazer? Não vamos largar ele sozinho ali e ir embora com os nossos documentos. E aí ele falava assim, não, entra no carro, ele falando espanhol, não, entra aqui em Locote, eu vou levar vocês no hotel pra ver o que tem se realmente vocês são, porque lá em São Matias uns brasileiros fizeram um assalto e tal, tudo mentira. Eu falo, não tem assalto, somos cristianos e não viemos aqui para roubar, viemos pro bem, o que você tá falando, né? Não, e eu entendia tudo que ele falava, apesar de não ter feito nenhum curso, mas eu falava do meu jeito. E nisso, ele fez a gente entrar no carro dele. E no que ele fez, ele deu seta para a esquerda. Eu falei, não, o hotel aderente, o que você está indo para a esquerda? Falando do meu jeito, lá errado, Abigail, mas falando. Olha, Abigail. Aí ele virou com tudo do carro, parou numa rua que não tinha nada, cheirou nossa mão, olhou se os meninos tinham alguma coisa. E graças ao bom Deus, nós deixamos tudo no hotel. Então tinha tipo assim, $1, R$10. Ele viu que não tinha o que ele tirar ali, né? Aí ele falou assim, desce do meu carro e vai embora. A gente foi. Só que aí veio um desânimo na cabeça do meu esposo. O que eu vim fazer nesse país? Um lugar que vão... O que vão fazer com os meus filhos? Primeiro dia e tal. E meu coração naquilo apertou muito. Isso foi tipo numa sexta-feira, eu não me recordo bem. Mas eu sei que no sábado a gente foi andar numa feira que chama Bairro Lindo. E eu falei pra ele, nós vamos congregar. Amém. Porque a gente não veio de lá aqui pro inimigo desanimar a gente na primeira. A gente vai congregar e a gente volta tranquilo, não tem problema nenhum, a gente tudo bem, a gente não vem mais morar aqui, mas a gente vai congregar. E nisso a gente tava construindo a central lá de Santa Cruz. Então o culto era na salinha de trás. Tinha uma escadinha. Na hora que eu tava subindo a escadinha, eu e ele, não conhecia ninguém, quando é férias, assim, não tem brasileiro, é mais bolivianos mesmo. Então veio uma irmã do nada e falou assim pra mim, irmã, tem uma coisa pra te falar. Eu falei, pode falar. Quando Deus tem uma obra na vida da gente, o inimigo vem na frente para destruir. Fique em paz, tudo vai dar certo. Aí eu falei, glória a Deus. E nisso eu já comecei a chorar, porque eu falei, santo Deus, é Deus da minha vida. Porque ela tirou com essas palavras
toda Toda aquela a dúvida, dor, toda a a dúvida. dúvida que eu tava no meu coração. Mas a gente é humano, a gente humano. ainda acha que não era a hora. Então passou o tempo. Aí eu falei pra ele tudo. Ele falou: vamos ver como vai ser. Qualquer coisa a gente faz odontologia. E a odontologia na época a gente conseguia pagar. Morando aqui, medicina era impossível. Então tá bom. Mudamos da nossa casa, fomos morar, alugamos um salãozinho comercial, que eu fiz o salão, tipo uma cadeira, um lavatório. Atrás eu coloquei nossa cama de casal, um guarda-roupa e uma micro cozinha. Lá E na os meninos Bolívia? dormiam no chão, Na aqui em Bolívia. Cuiabá. Vocês porque voltaram? voltamos pra cá, a gente só foi conhecer e voltamos. Aí adiamos esse sonho. Só que assim, já viemos com o coração em paz, né? Quando a gente chegou, a gente falou, vamos nos programar, porque se a gente for embora, a gente tem que viver simples, e se a gente precisa viver de acordo com o que a gente pode pagar. E se a gente for fazer odontologia aqui, por exemplo, que na época também era muito caro, a gente também precisa viver simples, e é só que aqui eu posso continuar arrumando meus cabelos, trabalhando, você também, e pagar nossa faculdade. Deus tinha outros planos, né? Passou o tempo. Aí a gente vendeu tudo, a gente já estava tudo programado para ou fazer odontologia ou fazer medicina. E estava na época uma promoção da Univag, 50% do curso inteiro para quem fizesse, tal. Eu falei, então beleza, vamos fazer, né? E inclusive eu não lembro, acho que não tinha medicina na época, era odonto mesmo. E aí, quando chegou, eu lembro que foi no mês de junho. Isso foi em janeiro. Em junho, você vê, foram 6 meses morando apertadinho. Já tinha os 2 filhos. Já tinha os 2 filhos. E o foi com desejo 4, da outro com 10. medicina O desejo era da medicina para que vocês ajudassem o filho que nasceu. para poder dar possibilidades melhores para ele poder entender também, né? Sobre o problema caso dele, a síndrome e tudo. Tudo. E poder ajudar outras mães também, né? Sim. Porque não é fácil, né? E aí passou 6 meses. Aí a Univag fez essa promoção, eu liguei. Falei, olha, amor, é o seguinte, antes de ligar lá, antes de ligar na Univag, que abriu, eu vi um outdoor, né? Abriu a inscrição. Antes de ligar, vamos fazer um acordo. Pode ser? Pode. É o seguinte, eu vou ligar. Se for 50% de desconto no curso de odonto, então a gente fica que a gente consegue pagar. Se não for, nós vamos embora. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Liguei lá. Falou, olha, e eu tava no salão da minha mãe. Olha, é o seguinte, essa promoção de 50% de desconto Pra em todos os cursos. Menos odontologia. Menos odonto. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, glória a Deus, até pra ir embora. A gente fica pedindo sinal. Não acredita que tá ali, Como que a né? gente como que a gente dá trabalho pra Deus, né? Dá Nossa, trabalho A demais. gente atrasa, muito né? trabalho. Os sonhos. Eu dei trabalho pra Deus, porque eu, Senhor. E daí você perdoa. foi, minha amiga. Aí vocês E foram. escuta o que aconteceu. Eu Ah. tava lá no salão dela. Eu falei, agora eu preciso vender aquele salão, porque pelo menos já é um dinheirinho que vai me ajudar lá, né? Sim. Falei, ô irmã, tinha uma irmã fazendo curso. Falei, ô irmã, você não quer comprar meu salão? É assim, assim, assado. Ele é pequenininho, mas o aluguel é barato, tá bonitinho, todo arrumado. Ela falou, ô irmã, não quero. Mas tinha uma moça começando o curso naquele dia. Naquele dia ela não tinha experiência com salão nenhum. Uau. Aí ela chegou do meu lado e falou assim, escutei que você tá vendendo salão. Eu queria dar uma olhadinha. Eu falei, vamos lá amanhã? Ela falou, vamos. Aham. Eu falei, olha, eu ensino você a fazer mega hair, eu ensino você a fazer micropigmentação, eu fazia tudo. Aí ela falou assim, eu vou lá amanhã. Eu falei, então tá bom. Aí ela foi e ela comprou o meu salão. Na época, tipo, por 5 mil reais, ela não valia R$1.000. Meu Deus. Mas era o que eu precisava e foi o que Deus preparou. E ela ainda achou barato na época. Como que Deus encaminha. Porque Quando eu ele ensinei tem, né? ela, tudo. E ainda, detalhe, eu falei, como era junho, a aula começava em julho lá. Falei, eu só posso sair daqui final do mês. Se você me permite, ela falou, fique em paz. Você me entrega a chave no final do mês e tá tudo certo. Só que eu já vou deixar tudo pago. Tudo que eu precisava, Deus supriu, assim, sabe? Ela Deus é- pagou Deus antes, é ela lindo, arrumou é tremendo. tudo. E, gente, foi uma benção. Vamos embora. Lá, Deus nos honrou de uma forma. Lembra da palavra? Onde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo? Deus me abençoou tanto na Bolívia que uma vez eu estava jogando vôlei com umas amigas que estudavam conosco no condomínio que a gente morava, um condomínio muito lindo lá chamado Sevilha. E eu falava assim, eu sentei com elas e falei assim, gente, que delícia esse lugar. Já pensou se Deus permitisse, me preparasse uma casa para mim aqui? Deus me deu 2 no Uau. condomínio que eu queria. Uau.
Glória a Deus. Deus me deu 2 casas naquele lugar que depois eu falei, olha, é o cumprimento da palavra na minha vida, porque onde você colocar a planta dos seus pés e serei contigo, Amém. foi o que ele fez. Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas da nossa vida, né? Então, assim, E nós ainda assim, maravilhoso. às vezes, ficamos estagnados com algum projeto, com algo tão especial que Deus tem por medo, porque você fala assim, Senhor, Não é pra mim. será que eu sou digna, né? Será que eu tenho, né, essa capacidade? Será que vai É ser muito mesmo? pra mim, eu não dou conta. Isso não é pra mim, né? Quantas. Consegui. Porque palavras são decretos, né? E aí a gente sabe que a gente precisa liberar algo que é necessário para ser materializado, né? É verdade. vocês formaram na Bolívia, Formamos na voltaram Bolívia. para o Brasil. Voltamos. Hoje estão aqui com uma clínica. Hoje a gente tem uma clínica na Isaac Povos, que também, outra oportunidade, eu vou contar a obra da clínica. Que a gente foi para São Paulo, depois voltou, mas uma outra oportunidade, porque é uma história, é muito testemunho, é muita bênção, né? O crente sempre tem muita, Eu conheço, você né, me muita contou lá na bênção pra clínica, a contar. bênção da Sim. clínica. E assim, a gente É viu uma tanto que bênção. Deus, ele é poderoso para cumprir as obras na sua vida, né? É, Deus Isso é porque bom. você é uma filha obediente, firme, fiel. Glória a Deus. Temente. Faz a sua parte, né? E É a gente, é uma verdade. contrapartida. E outra coisa, sempre esteve disposta a pagar o preço. É verdade. Porque as pessoas às vezes querem atingir os lugares de honra que Deus nos coloca, né? Mas não estão dispostos a pagar o preço que nós pagamos. Existe um preço para cada uma de nós. Existiu um verdade. preço. Com Então, certeza. assim, Deus tem a bênção pronta para nos entregar. Mas e aí, estamos dispostos a pagar o preço para alcançar essa obra, para alcançar essa bênção? É verdade. Então, você teve que abdicar de uma vida estabilizada que você já tinha aqui em Cuiabá. Você já tinha sua profissão, seu meio de seu ganha-pão, sua provisão aqui. E Deus te levou para uma terra desconhecida, onde você teve que aprender a viver com pouco, É verdade. abdicar da família que Da ficou para trás. família. Seus filhos ficaram aqui. Todos foram. Foram Você levou, todos olha eles. só que dificuldade. Então vocês teve que se adequar a uma nova realidade em busca de um sonho. Você tinha uma única garantia, Uhum. que ali você seria próspera e que Deus ia cumprir a Que promessa. era uma promessa. Era a única coisa que vocês tinham. É a Então única vocês confiaram, você pagou o preço, se adaptou à situação e Deus te deu a vitória. Deus honrou. Honrou. É verdade. E aí passou, né? Com o tempo, graças a Deus, formamos. Passamos na primeira Revalida 2017. Aí a segunda fase era em 2018. E aí, quando aconteceu isso de 2018, meu esposo já conseguiu entrar no Mais Médico aqui no Brasil. E aí passou um ano, ele no Mais Médico, e eu não consegui entrar. Aí, quando foi começando, e não abria porta nenhuma porta para Revalida, nenhuma porta de outras formas da gente poder tentar o nosso CRM. E é muito difícil quem passa por esse processo, né? E aí, o que aconteceu? Mas a gente tinha promessa, né? E aí, Deus falou pela palavra também. Quando eu tentei ir pro Paraguai, eu queria ir pro Paraguai, porque lá a documentação ia ser mais rápida e tudo. Deus falou que não era para sair de lá, que ele ia me abençoar do jeito que ele mandou para lá. Então, era para esperar lá que ele ia me abençoar daquela forma. E eu esperei por ele. E foi. Da nossa turma, nós fomos os primeiros a pegar a CRM. Uau. Então, assim, foi tudo preparação de Deus. Preparação. Fomos obedientes, né? Tinha tudo para ir, mas não. Deus falou, não, vamos ficar. Então, a gente ficou. E nisso, Deus nos abençoou. Então, a gente foi para São Paulo. E nisso, meu filho estava terminando o 2º grau. E eu falava, meu Deus, meu filho está terminando o 2º grau e ele vai fazer medicina. E como que eu vou pagar medicina para ele? Porque eu não queria que ele esperasse passar numa federal. Eu falei, onde você passar, você vai fazer. Só que você não vai mais para Bolívia. Você não vai para fora do Brasil para não ter que passar o que a Por gente tudo passou. que vocês passaram. Seu filho Não também foi é fácil. médico? Tá formando a Univag. Que graças a bênção, Deus. Glória a Deus. E Ana, aí, fala um pouquinho para nós sobre como foi a medicina, o conhecimento de vocês para trazer isso para dentro de casa, nas limitações dos 2 filhos, né? Um com a síndrome e outro com a complicação Da visão. visual. nossa, foi muito difícil no começo. Porque, tipo, o autismo, tem pessoas que romantizam muito o autismo. O Júnior teve uma fase muito difícil de depressão na adolescência. Porque o autismo, tipo, grau 1, eles são... Você olha e você fala, não, normal, esse menino não tem nada, Sim. né? Só que eles são mais fechados, né? Como eu falei, eles são totalmente Introspectivos. verdadeiros, eles não mentem, né? Então, assim, ele é muito sincero. Puro. Só que eu passei muita dificuldade. Meu filho tentou suicídio 2 vezes, né? Uau. Então, assim, foi muito
muito difícil para mim. Senhor. Aquela fase dele. Essa Aceitação, fase, né? e essa fase dele querer ter alguém, ninguém queria ele, porque ele é um menino lindo. Ele é Meu especial. Deus, ele é lindo. Ele é lindo. Mas eu falo que só que tem filhos super especiais, vergonhoso. pessoas e pais especiais. É verdade mesmo. Deus escolheu, porque É. conhece o coração. Assim como foi com o Davi, É né? verdade. E o Antônio, né? Aí a gente teve esse processo e graças a Deus ele entrou na faculdade, deu tudo certo. O Antônio Antônio é o meu caçula, que é o deficiente visual. O Antônio já foi mais difícil, assim, o começo. Durante o primeiro ano de vida dele, eu menstruei por um ano inteiro. Meu Deus. Porque a minha fé era tão grande que aquele menino ia enxergar, e ele enxerga, graças Uau! a Deus. Já tava no seu emocional. E eu orava todos os dias, porque eu queria que... O dia que ele falou, que ele viu a lua, ele falou, Lua, nós choramos. Porque foi assim, pros pais de criança especial, sabem quando o filho é surdo, escuta, quando o filho é cego, enxerga. É Deus, assim, é incrível. Para a hoje- medicina seria impossível ele enxergar. Seria, só que daí Deus foi tão maravilhoso que, nossa, reestruturou a visão Amém. do meu filho. Tudo bem, de um olho ele não tem, e do outro ele tem 10%, mas ele enxerga 10%, isso é uma vitória. A gente tem que ser Sim. grata a Deus por tudo, Tem. né? Meu Pequenas Ele nas vê grandes tudo. coisas, né? E eu Tem que falei, ter eu vou com Deus. levar esse menino pra ele conhecer cada canto do mundo. E já levei, já foi pra Paris, já foi pra, para Miami, lindo. pra Nova York. Eu falei, não, você vai viajar. Deus muda a vida, né? É. Deus muda Ô, histórias, Ana, e né? eu posso ver você atuando, né, na sua profissão hoje de uma forma humanizada, né? É verdade. Porque quando nós temos cicatrizes, quando nós passamos por algo, nós temos autoridade para falar sobre, É para verdade. lidar melhor com tudo aquilo. E como que você tem colocado isso na sua profissão hoje? Então, eu tenho algumas especialidades, né? Mas eu comecei pela pediatria justamente pelo que aconteceu com o Antônio, porque ele não foi diagnosticado quando nasceu. Ele nasceu no olhar o fundo do olho, que hoje é lei, hoje tem que ver fundo de olho de bebê. Então, todo bebê que nascia, eu corria e olhava cada detalhe. Então, o que me chama muita atenção é que uma vez eu estava fazendo anamnese no meu internato ainda, de um bebê, de uma criança que já tinha passado por estava internado várias vezes. E a mãe não sabia, nem nós sabíamos, nem os doutores, os melhores doutores passavam e eles olhavam cada detalhe, né, para ver se a gente estava certo. E uma vez eu me recordo muito desse fato, porque eu fui auscultar essa criança e eu vi que essa criança, os batimentos do coração dele era irregular. Eu falei, mas isso aqui tá errado, mas não é possível. Aí eu tinha um amigo cardiologista, eu liguei pra ele, doutor, olha, eu tô escutando um barulho que não é o tum-tum. Ele tá tum, demora um pouquinho, tum. Aí ele falou, não, Ana, eu acho que essa criança tem uma arritmia. Eu falei, nossa, eu acho também, doutor, porque eu não sou cardiologista, mas não está normal. Aí, nisso, chamei uma outra doutora. Vem aqui, escuta, o que você escuta nisso aqui? E realmente, a criança tinha. Só que daí eu fui falar com a mãe. Eu falei com o meu doutor, meu professor primeiro, que a gente não podia, né, passar por cima da Sim. autoridade. Doutora, isso, o que você acha? Ele era muito bravo, esse doutor. E ele era de La Paz, né? Aí ele vinha e falava assim, olha, doutora, você está certa. Ele realmente, essa criança tem. Vamos dar o recado para a mãe. E nisso a gente foi conversar com a mãe. A gente falou assim, então, mãe, ela estava tratando por uma pneumonia, só que ninguém tinha escutado o coração dessa criança. Aí a gente foi conversar com carinho. Olha, mãe, o seu filho, a sua filha era uma menina. Até tenho foto dela guardada ainda. Ela tá com uma arritmia cardíaca. A hora que a gente falou arritmia cardíaca, a mãe... Era sopro. Falou, ela tem um sopro no coração. Essa mãe caiu em choros, assim. Aí eu falei, Senhor, o que aconteceu? Aí ela me abraçou e ela falou assim, doutora, eu já rodei vários hospitais. Ninguém teve esse olhar que a senhora teve pela minha filha. E faz 1 mês que eu perdi o meu pai, não sei quanto tempo eu perdi um irmão, tudo com problemas cardíacos. Então, assim, eu posso tratar minha filha antes para que ela não perca ela também. É verdade. Sim. E aí eu não sabia, então, aí eu falei assim, você vê como que Deus usa, né? E outra coisa que aconteceu muito no nosso internato, lá na Bolívia não existia SUS, não sei se hoje tem, mas naquela época não tinha. Então, se você chegasse um andarilho e precisasse tomar um soro, tinha que pagar. E o nosso carro
como a gente trabalhava lá com médico cirurgião plástico, então nosso carro tinha medicação para dor, tinha soro, tinha tudo. Meu Deus. Tinha tudo no nosso porta-mala, porque eu era uma ambulância ambulante. E como eu sabia que acontecia isso, eu sempre tinha. Então chegava pessoas esfaqueadas, pessoas andarilhos, pessoas que às vezes não tinha E você dinheiro. fazendo missão. E a pessoa chegava e falava, sabe como eles faziam as minhas enfermeiras? Às vezes eu tava do outro lado. Doutorita, doutorita. Ai, chegou um ninho, ou chegou um senhor. Não há plata, não há plata. Vai morrer se não colocar um soro. Lá ia eu correndo, remédio pra dor. Porque chegava uma crise de... Imagina, uma cólica renal. Você não tem dinheiro pra você comprar um remédio pra dor. E Meu Deus. cólica renal é endovenoso, gente. Não tem jeito. Você tomar um Você foi pra lá remédio estudar e tava vai fazendo, passar. tava fazendo missão na Bolívia. Gente, era dinheiro. Era muito. Só que assim, a gente nem via o que a gente comprava. Porque a gente não deixava faltar. A gente comprava, era eu e meu esposo. Quantas mães chegavam para ter filho? E lá elas têm muitos filhos, é 5, 6 filhos. Chegava, elas não tinham uma fralda. Saía de lá com kit parto, menina. Vocês não estão entendendo? Tinha fralda, roupa, bolsa, Deus ia tudo. Deus ia Você tinha preparando. uma missão Era ali, o que né? Deus preparava pra gente, nos abençoou tanto que a gente abençoava a vida de outras pessoas que ninguém sabia. Eu tô contando isso pra vocês, ninguém sabia disso. Sabia É o que quem Deus- tava ali. É o que né? Deus Mas faz, ninguém é porque sabia. Deus ele fala assim: eu transbordarei o seu celeiro para que você possa ajudar o próximo sem que faça falta a você. É, E quando Deus ele entrega uma bênção na nossa vida, ela não é pequena, ela é verdade. grande a tal ponto que a gente tem a provisão e a gente pode ajudar o outro e não nos faz falta. isso mesmo. Né? E é muito bonito ver o agir de Deus na sua vida, ver como Deus ele cumpriu as promessas, ver como você acreditou e aceitou as promessas que Deus tinha para você. Como Ai, vale glória a a pena Deus. obedecer. Exato. Vale a E sabe o que que eu vejo muito na sua história, Ana? Que você, apesar de ser uma mulher de Deus, muito usada, buscar ali as confirmações para tudo que você fez na sua vida até aqui, você não perdeu essa graça da esposa, de Essência. ser subordinada, de tomar Auxiliadora. decisões conjuntas com o seu esposo. Você tinha já recebido uma palavra, mas você esperou o tempo de Deus entregar a palavra ao seu esposo para que ele também acreditasse, confiasse e você fosse juntos, né, debaixo da bênção, juntos como casal para Bolívia. Então, eu vejo essa Verdade. subordinação que a gente vê em Abigail, né? É. Que Deus ele tem levantado mulheres, nós conversamos um pouco no bastidor sobre isso, nos bastidores sobre isso, que Deus tem levantado mulheres para resgatar essa essência da verdade. subordinação. Você é uma mulher que cresceu profissionalmente, seu esposo também cresceu, vem crescendo ambos profissionalmente. Eu vejo que Deus ainda tem algo muito grande para entregar para vocês. Ele está no início da obra dele aqui no Brasil para vocês. Amém, eu creio. Mas você não perdeu essa essência da mulher subordinada, da mulher que anda debaixo da bênção do esposo, não toma decisões sem que antes consulte o seu esposo, e é isso que a gente tem que tentar resgatar, para que as famílias possam cada vez mais estarem estruturadas, né? Ter um solo ali firme para que essas famílias possam ser construídas. O enfim. alinhamento, né? Exatamente. É, A gente A tem uma Paula está família- dizendo em relação ao alinhamento, estar Alinhamento. juntos, né? Que hoje é muito difícil. Depois da pandemia, a gente tem visto histórias. Meu caso, o caso da Paula, o esposo viaja, ela teve que vir para Cuiabá, eu fiquei aqui, o meu esposo foi para Santa Catarina. A gente teve que se reformatar, se reinventar para a gente continuar, né, avançando nos projetos e na vida profissional também. Mas assim, eu sei que você é uma mulher rica em histórias, Amém. em testemunhos, e com certeza você estará conosco em outros momentos para a gente adentrar mais, Com certeza. né, na sua história sobre isso. Foi muito rico hoje, né? Foi um pouquinho, um pedacinho só de tudo que você tem para compartilhar, e nós queremos te agradecer, Verdade. né, pelo Obrigada, seu tempo, meninas. pela sua disposição, por você Coração aceitar. generoso, né? Foi. Coração muito generoso. De impartir, de compartilhar também, né, conosco aqui, porque eu tenho certeza que tem mulheres ali se identificando com a sua história. É verdade. né, e mostrar que é possível, sim, os sonhos não podem ser engavetados, guardados. Tem desafios, tem muitas dificuldades, mas isso tudo nos faz crescer na graça e no conhecimento, que é o que nós precisamos, né? É verdade mesmo. Então, Obrigada, é isso. viu? Muito obrigada, meninas. Falou Foi muitos lindo, verão Deus e não abençoe. entenderão, porque existem coisas que a gente não mostra, mas que Deus está vendo. É verdade. Então, eu acho que tudo que você está vivendo hoje Amém. são frutos de um plantio. É. Que você não precisou expor que você fez, mas Deus sabia. Uhum, é Deus verdade. sabe o que você fez. Sabe mesmo.
É isso. Glória a Obrigada, Deus. viu? Venham as colheitas, Que né? vem, em nome Aleluia, de Jesus. aleluia. Que Deus Grande abraço, abençoe meu a amigo todos. Alcides, para toda a Será sua família, dado. sua casa. Obrigada para vocês né? também. Deus abençoe. É isso aí. Sempre muito bem-vindas aqui no nosso projeto Curadas. Obrigada, foi lindo. E para você que está aí nos acompanhando, nós encerramos aqui, mas vai ter mais, viu? Fica ligadinha aí e até a próxima. Até lá. Curadas pela fé, amor que faz